Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários de livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal. Mas antes de eu entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de informar que esse canal é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um sebo de excelência, um projeto que dois amigos meus têm, que eles passam em sebos tradicionais de São Paulo, né? Mineirando pepitas, grandes livros, grandes títulos, raridades, e eles disponibilizam para venda na sua página do Instagram, Só Pepitas. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para a página do Instagram deles. E se vocês falarem que encontraram a página do Instagram deles através do meu canal, do canal Davi Vega, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro, tá certo? Vale muito a pena porque os livros, assim como as viagens, as exposições, as visitas a museus, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? O conhecimento a gente gasta para enriquecer ainda mais, né? Bom, hoje especificamente eu gostaria de falar de um tema, não tem um livro específico, mas gostaria de falar de um tema que está basicamente no livro do José Hermano Saraiva, da História de Portugal, que eu me baseio muito nesse livro, mas não é exatamente sobre esse livro. Eu tenho um outro vídeo falando da história de Portugal, do professor José Hermano Saraiva. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para vocês assistirem esse vídeo, caso vocês queiram assistir. Mas hoje, especificamente, eu quero falar do grande herói Viriato, herói português, tanto português quanto espanhol, herói dos celtiberos, da Hispânia, né, na época de conquista de Roma, né, da conquista romana. Bom, Viriato, dizem que esse nome ele vem de uma variação do irlandês vir, mas também pode ser, em algumas outras teorias, viri de viril, de homem, homem e virilidade, e ato de alto, né, de alteza, né, que nem fala a grande alteza que está no alto, e a sua nobreza, então não no sentido nobreza de sangue, porque há uma discussão se ele era nobre ou se ele era pastor. A versão oficial fala que ele era um simples pastor de ovelhas, mas existem historiadores que falam que ele poderia ter sido um aristocrata, ninguém sabe ao certo, né? Bom, então o Viriato, ele vai ser ele nasceu em 180 AC, né, 180 a.C., né, e ele pega aquele começo ali da invasão romana da Península Ibérica, né. A Hispânia, ela era dividida na Hispânia Citerior e a Hispânia Ulterior, né. E o Viriato, então, ele, no momento que ele nasce, quando ele nasceu em 180 ou 179 a.C., os lusitanos, ele pertencia à tribo dos lusitanos, que era uma tribo celtibera, daí vem a cultura lusa, né, do luso de Portugal, né? Os lusitanos, eles tinham feito uma paz com Roma. Então os lusitanos vão ter um período de paz por conta de um acordo com o Tibério Graco, né? Tinha aqueles irmãos Graco, né, Caio e Tibério Graco. Eles, então, na época do Tibério Graco, eles têm um período de paz, uma paz que reinou entre as guerrilhas lusitanas e celtiberas com a invasão do exército romano, né? Basicamente a Hispânia se torna um objetivo de conquista de Roma depois das guerras cartaginesas, né? Dos cartagineses, né? A derrota do Aníbal, né? Depois da derrota do Aníbal eles partem rumo à Hispânia, né? O Júlio César, que vai vir depois de tudo isso, vai tentar conquistar a Gália, e uma boa parte dessa campanha da guerra contra os gauleses e contra os celtibérios, ela acontece nesse período, né? Bom, como os lusitanos tinham um respeito muito grande pelo imperador Tibério Graco, eles acharam que o Galba também teria que poderia também ser um imperador confiável, né? Mas acontece que no ano 159, o Viriato falece em 139, mais ou menos, né? No ano 154, melhor dizendo. No ano 154 AC, antes de Cristo, então começa uma nova campanha de guerra. O Viriato já está mais velho, já está formado, e ele vai empenhar e vai se tornar um caudilho. Dizem que essa palavra caudilho vem muito dessa ideia do chefe militar, chefe, que nem os caudilhos que a gente teve da América Latina, dos independentistas, né?
Então ele vai se tornar um caudilho, uma figura de chefe militar que vai liderar os exércitos lusitanos contra os romanos. Os romanos tiveram grandes derrotas, mas antes disso tem um episódio em que eles reuniram no exílio cerca de 30 mil lusitanos estavam deixando a Lusitânia, entre eles algumas famílias com crianças, com filhos e tudo mais, e o Galba manda dividir esse grupo em três grandes grupos. E o exército romano dizimou praticamente quase os três grupos, né, quase os 30 mil. Cerca de 20 mil ficaram feitos prisioneiros, escravos, e 10 mil foram mortos, né? Isso rendeu para o imperador romano, no Senado, represálias, porque isso foi um ato de covardia. Os romanos queriam dominar, mas os romanos tinham muita honra. E a gente já vai falar até da honra de quando o Viriato é traído, né? E Roma não paga traidores, né? Então o Viriato, depois desse episódio do massacre, ele vai empenhar uma guerra contra Roma, né? Vai ter uma guerra violenta contra Roma. Contra os romanos, né? Eles não chegaram até Roma como o Vercingetorix também quase chegou até Roma, que era dos gauleses, né? Dizem que o Asterix é muito influenciado também pelo próprio Viriato, mas tinha o Vercingetorix também, que tem aquele quadro famoso da rendição dele diante do Júlio César e tudo mais, né? Bom, esse episódio da conquista da Espanha, logo depois das guerras púnicas, ele foi um episódio muito curioso, porque teve aquele grande massacre de Numância. Numância pertence à província de Sória, na Espanha, né? No norte da Espanha, e basicamente a cidade inteira preferiu se suicidar. A população da cidade se suicidou num suicídio coletivo do que se entregar para a capitulação dos romanos, né? Virou até uma peça de teatro escrita pelo Miguel de Cervantes. Pouco se fala disso, né? Se fala muito do Don Quixote, mas ele tem uma peça de teatro sobre o cerco de Numância. Vale muito a pena, quem sabe eu faço um vídeo só falando desse cerco de Numância em algum outro momento, né? Bom, o Viriato vai empenhar então diversas derrotas por meio da guerra de guerrilha contra os romanos, e os romanos tinham aquele exército regular, tinha a lórica segmentada, aquela armadura dos romanos que era pesada, o capacete, o elmo, né? E eles eram um exército muito pesado, era um exército imperial formal. E os lusitanos iam praticamente usando calças, né, descalços ou com sapatilhas, né? E por meio da guerra de guerrilha, eles conseguiram derrotar basicamente os romanos. Foi uma pedra nos sapatos dos romanos. Os romanos só conseguiram a vitória depois de uma traição que o Viriato teve. O Ditalgo, Audax e Minurus, esses três venderam a localização de onde estava o Viriato, né, para os romanos, e eles assassinaram o Viriato enquanto ele estava dormindo, né? E só assim, depois da morte do grande caudilho, do grande líder, do viri, de viril, né, é que os lusitanos foram vencidos, e a Espanha, né, a província romana Espanha, foi romanizada, né? As águias romanas trouxeram a civilização, a civis, para a conversão da Península Ibérica, né? Bom, como eu disse, Roma não paga traidores, né? Roma tinha o costume de não pagar os traidores porque eles achavam que era um ato de covardia. E dizem que o Ditalco, Audax e Minurus não receberam o ouro que lhes foi prometido, né? Bom, tem a Cava de Viriato, que é um monumento ao Viriato em Viseu, ao norte de Viseu, em Portugal. Que a capa desse vídeo aqui é a estátua do Viriato, dessa cava de Viriato de Viseu, né? Que ela foi feita ou inaugurada em 1910, e até hoje é um santuário, tem muito turismo lá, as pessoas vão lá para ver a estátua do grande caudilho Viriato, tá certo? Bom, então era só esse breve comentário que eu queria fazer. Curta, se inscreva, compartilhe, deixa o like, compartilha para aquela amiga ou amigo que gosta de história, e vamos sempre promover a cultura universal. Valeu, gente! Grande abraço!